Boa noite. E finalmente chegamos no capítulo 2 de Ruth, livro que já temos estudado há alguns domingos. Essa é a quinta mensagem. O livro de Ruth tem sido alvo das nossas reflexões aqui em algum desses domingos. E ele tem mostrado para a gente com mais clareza que o plano de Deus, estabelecido graciosa e soberanamente por Ele, desde antes da criação do mundo, não foi impedido por Deus. De fato, apesar do homem, o plano de Deus continuou e chegou até nós, apresentado de duas formas especiais. A primeira, como diz o autor de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, bem no comecinho da carta. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, isso inclui o nosso tempo de hoje, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ou seja, a primeira forma especial que o plano de Deus nos é apresentado hoje é por meio de Jesus. Como é que ele faz isso? O autor de Hebreus continua, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ou seja, Jesus é o próprio Deus encarnado e observado, ouvi-lo e estudá-lo é uma forma de percebermos e aprendermos desse plano que tem como alvo a nossa salvação. Como fazemos isso? Nós lemos e estudamos a Bíblia. Essa é a segunda forma especial de como o plano de Deus nos é apresentado, que nos revela com precisão aquilo que Deus quis que nós soubéssemos a seu respeito. A respeito do seu plano, a respeito de tudo que precisamos saber para experimentar esse plano perfeito e amoroso. É assim, conclui o autor de Hebreus. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Na semana passada, nós vimos o sofrimento de Noemi, a sogra de Ruth, e vimos que aquele era um sofrimento legítimo. Retornar para sua terra natal, sem o marido e sem os 2 filhos, com certeza era doloroso. Se você já passou por isso, você sabe muito bem. Vimos também que o sofrimento tem uma grande capacidade de torcer o nosso coração e fazer com que respondamos, com que reajamos de forma desajustada. Noemi, que conhecia Yahweh, ou Javé, como nós dizemos em português, naquele momento, possivelmente influenciada pelo seu sofrimento, parecia ter uma visão míope sobre quem era Deus e o que ele fazia em favor dela. Vê-lo somente como soberano e disciplinador levou Noemi a ignorar a bênção de Deus em ter Ruth do seu lado. Ela mesma disse: voltei vazia. Ruth, que lhe serviria como veículo divino de provisão. E num quadro ainda maior que essa novela, esse livro de Ruth, ela, Ruth, serviria a todos nós como progenitora da linhagem do nosso Salvador Jesus, em quem se concentra, em quem se converge o plano de Deus. Em outras palavras, Ruth é por meio de quem o plano de Deus continuava. Agora, longe de mim pegar pesado com Noemi. Por quê? É fácil viver a fé na soberania de Deus quando as coisas vão bem. Quando vem uma coisa boa após a outra, podemos facilmente reconhecer e louvar a soberania de Deus sobre nossas vidas. Mas quando os desastres acontecem, quando uma coisa ruim após a outra se amontoa, a doutrina da soberania de Deus é mais difícil de aceitar e viver. Por isso, meus irmãos, tomem cuidado. Eu repito o que disse na semana passada, a questão não é se você vai ou não sofrer. A questão é quando você vai sofrer. E
Quando sofrer, você será tentado das mais diversas formas possíveis. Inclusive como Noemi foi. Colocando a culpa em Deus, considerando alguns aspectos do caráter de Deus e deixando de lado outros aspectos, ignorando as bênçãos de Deus. O sofrimento mexe com a nossa cabeça e com o nosso coração. E o autor do livro de Ruth parece, no final do primeiro capítulo, apresentar esse momento que não foi assim, dos melhores da vida de Noemi, dizendo que não mais a chamassem pelo seu nome, que significa agradável, doçura, mas chamassem de Mara, que significa amarga. Eu penso que é possível que o autor do livro de Ruth, ele tenha sido intencional em mostrar uma Noemi assim no final do primeiro capítulo, para no capítulo 2 contrastar com Ruth, que também sofreu um bocado. Mas ao contrário de Noemi, ela teve uma atitude positivamente diferente. Olha o que o outro teólogo escreveu sobre Ruth. Tudo dentro dela e ao redor dela apresentava obstáculos à sua fé. E ainda assim, ela confiava no Deus de Israel. Seu passado era contra ela, pois ela era de Moabe, onde eles adoravam o Deus Camos, que aceitava sacrifícios humanos e encorajava a imoralidade. Suas circunstâncias estavam contra ela e poderiam tê-la tornado amarga contra o Deus de Israel. Primeiro, morreu o sogro. Depois, o marido e o cunhado. E ela ficou viúva sem qualquer apoio. Se é assim que Javé, Deus, trata seu povo, por que segui-lo? Em outras palavras, Noemi sofreu e reagiu de uma forma. Mas Ruth, que também sofreu um bocado, reagiu de outra forma. Ou seja, e prestem bem atenção, a causa da nossa reação a causa nunca está nas circunstâncias, mas no nosso coração. O que as circunstâncias fazem é influenciar nosso coração ao potencial natural que ele já tem de reclamar, de distorcer, de acusar. Hoje, nós também vamos olhar bastante para as circunstâncias na vida de Ruth e Noemi, de fato, na vida de Ruth. Mas nós vamos ver de um outro ângulo. Vamos ver que nada acontece por acaso. Porque temos um Deus soberano e poderoso que ele é fiel à sua própria palavra e quando decidiu nos salvar, tinha muito mais em mente do que a vida eterna. Nossa salvação não começa no céu. Ela começa quando cremos em Cristo e desde esse momento, Deus cuida de nós de forma especial, como um pai amoroso cuida do seu filho. Esse cuidado se dá de muitas maneiras, mas eu gostaria de ilustrar desse cuidado baseado no capítulo 2 dessa novela de Ruth. Então, vamos orar e olhar para o capítulo 2 de Ruth. Senhor, obrigado. Obrigado porque eu não creio que seja uma coincidência que cada um de nós aqui está presente hoje para ouvir e aprender da Tua palavra. Que isso faça, Pai, diferença em como observamos as nossas vidas e vivemos as situações em que somos colocados. Sim, Pai, somos colocados pelo Senhor. Que nós tenhamos a consciência disso e saibamos reagir de forma a agradar o Senhor e viver de acordo com os Teus planos. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. A ideia central desse nosso trecho de hoje é perceber como o autor apresenta supostas coincidências para mostrar o cuidado de Deus com Noemi, uma mulher viúva e sem filhos. E a Ruth também, que também é viúva e além disso ela é estrangeira. Em outras palavras, é o cuidado de Deus com a classe mais carente que tinha. Elas duas tinham carência de alimento e carência de família. E de certa forma, o livro de Ruth ele se desenvolve mostrando como essas duas carências são supridas na vida de Ruth e de Noemi. Na semana passada eu não dei muita ênfase nas últimas palavras do capítulo 1, mas são elas que dão o tom do capítulo da novela de hoje. Elas, Noemi e Ruth,
chegaram a Belém no início da colheita da cevada. É assim que termina o capítulo 1. O momento da chegada de Noemi e Ruth era o momento que na terra da casa do pão, esse é o significado do nome Belém, tinha novamente pão, tinha comida. E eu só não considero isso uma coincidência divina, porque o próprio retorno de Noemi para Belém foi motivado por ela ter escutado, lá no versículo 6 do capítulo 1, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento. Agora, a partir desse ponto, prestem atenção como o escritor parece conduzir o leitor a vislumbrar essas coincidências divinas, mostrando que nada acontecia por acaso. 2:1. Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque, chamava-se Boaz. O leitor judeu aqui, consciente do que tudo isso significa, já diria, Por quê? Entendam que a sociedade israelita funcionava assim. Indivíduos casados, homem e uma mulher, formavam uma família. Famílias formavam um clã. Clãs formavam uma tribo. E as tribos formavam o povo de Israel, a nação de Israel. E por que isso é importante? Porque dentro do mesmo clã, você tinha responsabilidades com os indivíduos. E cuidar de quem precisa de cuidado era importante. Naquele tempo, é importante na nossa história. E Boaz, esse homem que é apresentado como um homem moreno, alto, bonito e sensual, é do mesmo clã que Elimeleque, o falecido marido de Noemi. É claro, a verdade é que esse texto não fala nada sobre a aparência de Boaz, mas fala algo que faz da parte, esse do judeu, ser esse do judeu. Ele era um homem rico e influente, ou respeitado. É isso que diz o nosso texto, mas isso também pode ser uma referência ao caráter dele, que ele era um homem de valor. Essa é a primeira coincidência divina que o texto nos apresenta. Noemi, com necessidades, tinha um parente que poderia mudar a história dessas duas mulheres. E ele era do mesmo clã que o antigo marido de Noemi. E o texto mostra mais coincidências. Versículo 2 agora. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. E sem estarmos situados com o contexto de como as coisas funcionavam naquela época, nós vamos ficar um pouquinho perdidos aqui. E o contexto é que Deus já havia estabelecido por lei que os donos de terra deveriam fazer a colheita, considerando os pobres e os estrangeiros. Olha só, lá em Levítico, quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita, não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu adoraria ver um trabalho de quem faz assistência social baseado no que é assistencialismo segundo a palavra de Deus. Até isso Deus pensou, até isso Deus legislou, era uma lei. Sabem por quê? Porque nós temos um Deus que cuida de quem precisa de ajuda. Nós temos um Deus que está atento ao necessitado. E esse Deus que Ruth também conheceu por meio da sua sogra, dava a ela a saúde e a disposição que ela precisava para trabalhar. Você não vê uma gota sequer de reclamação ou murmúrio por parte de Ruth, como foi visto no final do capítulo 1 com Noemi. De novo, as duas sofreram muito e ainda estavam em condição precária, mas Ruth não precisavam que lhe chamasse de Mara, de amarga. Deus estava com ela,
E mesmo que ela não soubesse dessas divinas coincidências, ela possivelmente sabia o suficientemente sobre Javé para continuar a vida de cabeça erguida. E não numa posição arrogante batendo no peito, mas numa cabeça erguida porque ela sabia em quem confiar. Ela sabia em quem a sua confiança deveria estar. Então, ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Conseguem ver como o escritor do livro de Ruth está apresentando essas coincidências divinas? Por acaso, Noemi, minha sogra, eu vou dar uma volta por aí e eu vou ver quem é que me deixa recolher as espigas. Por acaso, onde é que ela justamente foi parar? Ah, não pode ser. Na plantação que pertencia a Boaz. Aquele que é do mesmo clã de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Não pode ser. A Karen, ela gosta muito de assistir filmes Água com Açúcar, que sempre tem um romance. E geralmente esses filmes que acontecem num contexto de Natal, ou da mocinha que foi visitar um tio lá de uma cidade pequena, ou da área rural, que acaba conhecendo alguém por lá. Esses filmes que com 15 minutos você já sabe tudo sobre ele, e que com 20 minutos você já sabe qual vai ser o final. E eu tenho certeza aqui que tem mais gente que gosta, além da Karen, algumas mulheres. Beto gosta bastante desses filmes. Pode até ser que esses filmes não sejam bem o tipo de filmes que alguns de vocês gostam, exatamente pela obviedade no enredo, ou mesmo pelas exageradas coincidências que acontecem nele. A mocinha vai atrás do mocinho até o aeroporto, porque ela quer dizer para ele que ama ele. Ela olha no portão de embarque e não encontra ele, perde as esperanças e de repente ele aparece. Por quê? Porque o pneu do carro furou, ou porque a mala dele ficou presa na porta do aeroporto, ou porque a fila de embarque estava... Enfim, coisas exageradas, mas acontecem de uma forma para que tudo termine bem. Mas a verdade é que, da perspectiva de Deus, isso é exatamente assim que acontece. Deus, ele orquestra a história e a desenrola de tal forma que o seu plano nunca é frustrado. E ele não faz isso de qualquer jeito. Porque ele nos ama. Ele considera cada pessoa como cada situação acaba se tornando uma oportunidade para desenvolvermos a nossa salvação. E sermos santos como ele é santo. Para sermos mais como Jesus, que nunca pecou. Mas as coincidências não param por aí. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Não pode ser. Além de Ruth ter entrado nas terras de Boaz, quem é que aparece bem naquela hora, naquele exato momento? Vocês estão percebendo? Isso não é algo da minha cabeça. Nós realmente temos um narrador, o escritor de Ruth, mostrando como Deus coordena a história. Ela não se desenvolve aleatoriamente. Até antes desse versículo, o que nós sabíamos sobre Boaz não era uma referência sobre o caráter dele. Riqueza não é sinônimo de bom caráter e nem pertencer ao mesmo clã que Elimeleque fazia Boaz boa gente. Já falei isso aqui e falo de novo. Os sobrenomes Zambelli, Costa, Piancó, Bastos, Oliveira, Lima e qualquer outro não faz de você alguém mais especial.
tampouco o carro ou a moto que você para aí na frente. Não era porque Boaz tinha terras e era patrão e era do mesmo clã de Elimeleque que deveria chamar a atenção. Agora, eu diria, o fato dele ter cumprimentado os seus funcionários e a forma e o conteúdo de como ele os cumprimentou, isso sim deveria ser um primeiro sinal de boa impressão. E tão logo ele faz isso, ele ergue a cabeça e nos dá a quarta coincidência. Depois, Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? De quem é essa moça? Em hebraico isso é ulalá. Brincadeira. Notem que Boaz não pergunta quem era aquela moça, mas de quem era aquela moça, ou seja, ela é casada? Ulalá. E sim, eu coloco isso na categoria de coincidência divina, porque dentre todas as pessoas que estavam ceifando ou colhendo espigas, os olhos de Boaz foram mirar justamente nela. E mais, olhos que claramente apresentaram um interesse. E o servo encarregado, também chamado de capataz, ele respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espiga dentre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Eu não sei se você prestou atenção, mas o escritor dessa novela não deixa sair da nossa cabeça que Ruth é moabita, que ela é estrangeira. Desde o capítulo 1 ele fica martelando: Ruth, a moabita. É ela que veio com Noemi. E ela está desde manhã trabalhando duro. Boaz, ela não é qualquer uma. Se o que Boaz tinha visto já tinha lhe agradado, agora ele escuta qualidades sobre Ruth que o impressiona ainda mais. Então ele decide ir falar com ela. E alguns diriam até que ele decide chegar de papo, dar uma cantada. Vamos ver a cantada dele. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Vocês acham que foi uma boa cantada? Numa época em que estrangeiros e mulheres eram os que enchiam os potes d'água. Aqui nós temos uma estrangeira sendo convidada a receber os potes de água trazidos por nacionais e homens. Moça, não vá a qualquer lugar. Fique aqui, não se afaste daqui. Eu vou te assegurar que nada de mal aconteça contigo. Mas deixa eu lhe dizer, dando uma dica: vai ali, atrás das minhas funcionárias. Ali você vai pegar ainda mais espigas. E ai do cabra que mexer com você. Eles já estão sabendo. Queridos, sabem qual é a chance de um homem rico de Israel chegar perto de uma mulher pobre e estrangeira naqueles dias? A chance era tão pequena, a ponto de eu considerar isso a quinta coincidência divina. Percebam pela resposta de Ruth como ela estava surpresa com Boaz falando tudo aquilo para ela. Ela se inclinou e prostrada rosto em terra, exclamou: porque achei favor a seus olhos a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Quando Ruth decidiu ir para Belém, ela tinha uma boa noção do que era viver como estrangeira. Ao contrário do nosso tempo, quando vários países estão sendo bastante receptivos para receber e acolher estrangeiros, naquele tempo não era assim. A força de pertencimento étnico era muito grande, até mesmo dentro de uma nação que recebeu as leis do próprio Deus para demonstrar cuidado, para demonstrar zelo.
para demonstrar acolhimento naqueles que não eram de Israel. Vocês perceberam a surpresa de Ruth? Como estrangeira, a expectativa dela estava muito distante desse tratamento que ela recebeu. Aliás, ela ter se prostrado diante de Boaz pode até soar um exagero para os nossos dias, mas naquela época, no Oriente Médio Antigo, era muito comum, uma forma de humildade, de agradecimento fazer isso. A gente tem vários episódios desse na Bíblia. Agora, o que deve despertar os nossos olhos é a pergunta que Ruth faz a Boaz. Por que achei favor a seus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Essa é a pergunta-chave desse capítulo e que, da perspectiva que eu tenho apresentado para vocês, até nos força a chamar a atenção de Ruth. Ei, Ruth, olha para mim, deixa eu te falar sobre isso. Nos força a bater na telinha, se fosse um filme, na televisão. Ei, olha para mim, olha para a gente aqui. Sabe por quê, Ruth? Você quer saber a resposta? Porque tudo isso é uma coordenação, uma supervisão de Deus nessa história. É Ele quem está orquestrando tudo isso. Essa é a resposta à sua pergunta. Tudo isso é porque Deus vai te usar de uma maneira que você nem tem noção. Aguenta firme aí, Ruth. Seja fiel a Deus. Tome decisões que agradam a Deus. Porque Ele cuida até mesmo de estrangeiros como você. E, gente, porque na verdade, o sangue de Jesus derramado na cruz não escolhe país, nem região, nem cidade, nem clã, seja você de onde for. A ordem é crer na morte e na ressurreição de Jesus para perdão dos nossos pecados. Um dia, gente de toda tribo, povo, língua, raça vai estar junto, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bem, mas como a gente não pode bater na telinha e falar para Ruth o que está acontecendo, a gente tem um ponto de vista privilegiado aqui, percebendo o narrador ouvindo o narrador da história. Boaz responde para ela: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então, por que é que você está sendo tão gracioso comigo, Boaz? Porque você, Ruth, não é qualquer estrangeira. De fato, você não é nem qualquer mulher. Você deixou seu povo para viver aqui. Você deixou seu pai, sua mãe e seu país. Porque você confiou em Deus. Aqui, Boaz, ele usa uma figura de linguagem chamada zoomorfismo ou zoomorfização. Ele atribui a Deus uma característica de um animal, e nesse caso aqui como de um pássaro, por exemplo, uma galinha. O que acontece? Onde os pintinhos vão buscar a proteção? Debaixo das asas da galinha. Isso é um sinal de confiança. Ela deixou o que aparentemente era o porto seguro dela para viver sob os cuidados desse Deus que ela creu e que realmente cuidava dela. E ao contrário das coincidências divinas que vimos até então, isso aqui não é uma. Isso é conhecer a Deus e esperar com a certeza da fé que Ele não falha. Se Ele prometeu estar conosco, pode ter certeza, Ele vai estar conosco. Se Ele prometeu dar vida eterna a todos aqueles que creem, pode ter certeza, basta crer e Ele vai te dar a vida eterna. Ele vai cumprir com o que disse. E por hoje, eu termino as minhas observações no texto com o comentário que Ruth faz ao que Boaz fala. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo
e encorajou sua serva, e eu sequer sou como uma de suas servas. De novo, em outras palavras, eu nem sequer tenho o nível socioeconômico cultural das suas servas. Mesmo assim, Boaz, você falou ao meu coração, você tocou na minha alma. Falar da soberania de Deus não é a única aplicação desse texto. Tem pelo menos mais um outro assunto que eu quero comentar, mas eu vou deixar para a próxima semana, quando a gente terminar o capítulo 2. Eu vou usar de muita coisa que foi dita hoje. Mas a questão hoje é entender e absorver o foco que o próprio autor dá no texto bíblico. O livro de Ruth não é um mero romance. Não é somente a história que, como muitas outras, começam com uma tragédia e termina com um final feliz. O livro de Ruth, na verdade, não é nem o começo e nem o fim de uma história. Ele é um pedacinho dentro de uma grande narrativa humana. E aquilo que Deus quer nos ensinar hoje, com esse trecho, é que nada mesmo, acontece sem o toque de Deus. Se você está num momento agradável da sua vida, saiba, Deus tem o dedo dele nisso. E se você está num momento difícil da sua vida, saiba, Deus tem o dedo dele nisso. A razão específica pela qual ele te colocou nessa situação, eu não sei, e eu também não acho que nós precisamos saber. Mas eu sei que seja lá a situação em que você se encontra. Talvez com filhos usando drogas. Talvez com um cônjuge querendo desistir do casamento. Talvez com as finanças descontroladas. Talvez com um pai viciado em jogos de azar. Talvez com a mãe doente. Talvez com infortúnios no trabalho ou até mesmo desemprego. Talvez se mudando para uma outra cidade. Ou pelo contrário, você está muito bem, desfrutando do casamento ou da solteirice, seu trabalho está prosperando, seus filhos estão caminhando debaixo da vontade de Deus, seus pais estão felizes e saudáveis. Seja lá qual for a sua situação, Deus está presente e agindo. Não é somente sentado no trono, mas ele está operando, ele está executando. Mas ele não está executando em favor da sua vontade, dos seus desejos e nem dos seus caprichos. Ele faz tudo isso em função do plano que ele tem. Do plano que soberanamente ele colocou e decidiu. Agora, que na misericórdia dele, graças a Deus, ele nos incluiu. Nada impedia que Deus simplesmente acabar com todos nós, pecadores, se não fosse pelo amor dele e pela palavra dele, que nos incluiu, que prometeu que daria um jeito no problema que nós colocamos na terra. Ele resolveu nos buscar, ele resolveu nos redimir, ele resolveu se entregar pelos nossos pecados, a ponto de Cristo, Deus encarnado, ter morrido, ter derramado do seu sangue em nosso favor. Talvez semelhante àquela pergunta de Ruth. Senhor, por que achei favor a seus olhos, a ponto de se importar comigo, um pecador? E Deus não se importou somente comigo. Ele se importou e se importa com cada um de nós. Para cada uma de nossas histórias, nós não temos o privilégio de olhar do ponto de vista
que nós vemos na história de Ruth, com um narrador dizendo para a gente o que está acontecendo, mostrando, apontando para a gente essas divinas coincidências. Nós não temos esse privilégio de alguém falando exatamente o Zambelli foi parar lá em Paulo Afonso, saiu lá de Campinas, morou lá fora do Brasil, voltou para o Brasil. Eu não tenho como. Eu não tenho um narrador me dizendo, olha só o que Deus fez para que tudo isso acontecesse. Mas eu tenho certeza que o dedo de Deus estava presente em cada momento da minha história, história da minha família. Então eu lhes pergunto, a sua fé em Deus é suficiente para afirmar que Ele age em sua vida? Já que não tem esse narrador dizendo para você, a sua fé é suficiente para isso? A sua fé é suficiente para responder às circunstâncias da vida? Talvez como Ruth, que apesar de todo o sofrimento, seguia confiando em Deus? Não tenham dúvida. Jesus prometeu que estaria até o fim dos tempos com seus discípulos. E eu posso não saber exatamente como ele tem agido e administrado a história ao meu redor, mas eu tenho certeza que nada do que ele faz deixa de ter o dedo dele. Um dedo justo, um dedo gracioso, um dedo misericordioso, um dedo amoroso, soberano, disciplinador quando precisa ser. Você também tem essa certeza? Eu queria te pedir para que você reservasse agora alguns segundos para, em silêncio, conversar com Deus. Se você tem essa certeza, agradeça a Ele por isso e peça que você continue tendo fé, talvez até mais fé do que você tem. Se você não tem, peça a Ele que te ajude, para que você creia, para que você confie nele, porque de fato somente Ele é confiável. Queria te dar de 30 a 40 segundos e depois eu queria orar com vocês. Senhor, eu acho muito interessante desse ponto de vista literário, olhar para o livro de Ruth e perceber aqui o autor, quem o Senhor inspirou, mostrando de uma forma quase que engraçada essas coincidências, Pai, para que o plano do Senhor continuasse. E como nós sabemos, o final da história continuasse por meio de Ruth. Um plano que colocaria nosso Deus na cruz do Calvário para derramar sangue em favor de cada um de nós, especialmente daqueles que creem. Pai, eu quero te agradecer, porque particularmente, apesar de eu não ter alguém que sussurre nos meus ouvidos ou fale algo e aponte as divinas coincidências na minha vida, eu tenho certeza, Pai, que em nenhum momento o Senhor deixou de estar presente e de operar de tal forma que hoje eu estivesse aqui, hoje eu tivesse aquilo que eu tenho, a família que eu tenho, os amigos que eu tenho, mas em especial, Pai, a fé que o Senhor me deu. Eu quero te pedir, Senhor, para que cada um de nós aqui considere e faça uma autoavaliação, Pai, para entender a sua fé e perceber se realmente percebe
Você realmente acredita e confia que o Senhor tem cuidado de tudo isso? Eu não sei, Pai, a situação que cada um dos meus irmãos e irmãs aqui estão. Mas eu sei, Pai, que o sofrimento faz parte da nossa condição humana. E eu sei, Pai, que alguns de nós podem estar, sim, bem quebrantados por situações que eu não sei e outros não sabem. Situações essas, Pai, que muitas vezes são desesperadoras. Eu oro ao Senhor para que cuide dele ou dela e de alguma forma, Pai, nós, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, possa contribuir, Pai, para ajudar, para auxiliar. Porque o Senhor é assim. O Senhor cuida de quem precisa de ajuda. E o Senhor nos usa para cumprir os teus planos. Obrigado, Pai, por cada um de nós aqui presente. Não é coincidência. É o dedo do Senhor mostrando para nós o que hoje nós deveríamos ouvir e aprender. A despeito de mim, Senhor, que cada um de nós aqui leve para casa a certeza da tua presença, do teu cuidado e da tua soberania. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.